Bom dia, pessoal. Quem fala é Moré André. A gente continua agora o nosso curso sobre o Kriyat Shema, essa mitzvah que a gente tem todo dia de recitar o Shema Israel, que é o nosso hino nacional. Muito bem. Então, hoje a gente está estudando a sessão 2, na qual a gente vai tentar entender a fundo o significado do primeiro versículo do Shema. Então, primeira coisa, vamos analisar o versículo como um todo. Novamente, o versículo é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Esse passuco está lá no Sefer Dvarim, o último livro da Torá, no capítulo 6, Perek Vav, passuco Dalet. Então, para vocês saberem antes de mais nada, que pela lei da Torá, se a gente fala somente esse passuco de manhã uma vez e à noite outra vez, assim a gente já cumpriu a nossa obrigação. Porém, os nossos sábios, eles instituíram que depois da recitação desse passuco, a gente tem ainda que recitar outros 3 parágrafos da Torá, porque nesses parágrafos a ideia do Shema Israel ela é explicada com mais detalhes. Então, maravilha! Tem aqui o Rabbi Baruch Yitzhak Lifshitz, que vai ensinar para a gente que o passuco Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele vai resumir 3 princípios de fé muito importantes para o povo judeu. Começando pelo próprio Shema Israel, ouça Israel. Eu vou falar uma coisa que parece um pouco óbvia, mas é para a gente entender o raciocínio. Se eu estou ouvindo, tem alguma coisa que está falando. No caso aqui, Deus. Quando eu falo Shema Israel, ouça Israel, eu estou falando, pessoal, tem alguma coisa aqui para ouvir. Deus está falando conosco. Então, ao mesmo tempo, eu estou ali falando que Deus existe e que Deus tem uma mensagem para a humanidade. Que Deus criou esse mundo com um objetivo e que Ele precisa que a gente vá lá e faça a nossa parte. Tá? Isso é a primeira coisa no Shema Israel. Seguindo com Hashem Elokeinu. Hashem Elokeinu tem aí 2 nomes de Deus incluídos, Hashem e Eloquim. Esses são talvez os nomes mais famosos de Deus, os nomes que mais aparecem na Torá, mas não são os únicos. Vamos dar alguns outros exemplos. Então a gente tem o nome Makom. Makom, em hebraico, significa lugar, mas também é um dos nomes de Deus. Quando a gente chama Deus de Makom, a gente está ali se concentrando no aspecto que Ele está em todo lugar, que Ele é onipresente. Outro exemplo, um dos nomes de Hashem também é Shalom. Shalom a gente sabe que é olá, que é tchau e que também é paz. Mas aqui também pode ser o nome de Deus. O nome de Deus no qual a gente se concentra, que Ele é um Deus da paz, que Ele espera que a gente tenha paz entre os nossos irmãos, seres humanos. E assim vai, tem muitos outros nomes de Deus. Hashem, o primeiro nome aqui que aparece no Shema Israel, é um nome que geralmente está associado à misericórdia divina, à bondade. Deus criou os seres humanos para ter a quem fazer o bem. E é isso que esse nome nos lembra. Obviamente a gente faz a nossa parte. A gente faz mitzvot, se comporta de maneira digna, crescemos enquanto indivíduos e assim a gente é retribuído com uma recompensa. É isso que o nome Hashem vem nos lembrar. Por outro lado, Eloquim significa ali o atributo de severidade, de justiça divina. Na verdade, a palavra Elohim em hebraico significa juízes. A gente está falando que Deus é o juiz. Tá? E aí, o que a gente está lembrando com esse nome? Que Deus me livre. Se a gente não age de acordo com as expectativas divinas, se a gente não tem uma vida digna, a gente, Deus me livre, também recebe as consequências e aí, no caso, uma punição. Então, a gente dá sequência ao Shema Israel. A gente fala, olha, Deus existe, Deus tem uma missão aqui pra gente e se a gente cumpre a missão, temos recompensa, se a gente, Deus me livre, não cumpre a missão, a gente tem outras consequências. Finalizando o passuco, a gente tem Hashem Echad. Deus é um. E a gente tem que se aprofundar agora nessa ideia de ser um. Vamos prestar atenção no seguinte. O mundo em que a gente vive, o mundo físico,
ele é um mundo binário. O que significa isso? Tudo aqui vem em pares. Eu sei que a sala está escura porque eu conheço uma sala clara. Eu sei que o tempo está quente porque eu sei o que é o frio. Eu sei o que é bom porque eu sei o que é ruim. Eu sei que eu estou aqui porque eu não estou lá. Tá? Então, toda a dimensão física funciona assim. Temos antes, temos depois e por aí vai. A gente podia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos de situações binárias. Por outro lado, tudo que é espiritual é uno. Você não tem aqui e ali, você não tem antes e depois, você não tem nada que é físico, nada que coloca uma separação. Então, se a gente vai caminhando dentro dessa ideia, a gente percebe o seguinte: não existe agora Deus e o ser humano. Nós fazemos parte de Deus. A nossa alma, ela é uma centelha da existência divina. E se Deus é eterno, nós também somos eternos. Né? Então, quando a gente fala Hashem Echad, a gente fala da nossa fé na imortalidade da alma. De novo, Deus existe, Deus nos dá uma missão. Se a gente cumpre essa missão, a gente ganha recompensa, e essa recompensa ela é eterna. Afinal, a nossa alma, nossa identidade é eterna. Muito bem. Agora a gente vai tentar destrinchar esse primeiro passuco e analisar cada palavra, cada termo em específico. O primeiro é o Shema. Tá? Vamos se basear aí no ensinamento do Rabbeinu Bachaya, que fala que Shema é mais do que apenas ouvir. Claro que Shema significa você abrir bem as suas orelhas e escutar o que está sendo dito, mas não só. Tá? Isso é parecido quando, por exemplo, os nossos pais pegam a gente de lado e falam assim: meu querido filho, minha querida filha, escute bem o que eu vou te falar. É claro que eu estou escutando. Já me trouxe para cá, eu estou ouvindo. Graças a Deus eu não sou surdo. Mas quando ele fala escuta bem, ele quer dizer: eu não quero que isso que eu estou para te falar entre por uma orelha e saia pela outra. Eu quero que isso entre na sua orelha e vá direto para o seu coração. Então quando a gente fala Shema, ouça, escuta, tem muito mais por trás dessa ideia. Está falando para o povo judeu aceitar isso que eles estão para ouvir. Saber isso que eles estão para ouvir, se concentrar, compreender a mensagem que o Shema Israel traz. Muito bem, agora a gente vai falar sobre a segunda palavra, Israel. E a palavra Israel, ela pode se referir ao nosso terceiro patriarca ou ao povo que lhe deu origem, que somos nós. Então, agora a gente traz aí um ensaio do rabino Norman Lamm, que vai definir um pouquinho o que é a interpretação mais simples e o que é o mais aprofundado. Então, primeira coisa, Israel, da maneira mais simples possível da gente entender, está falando sobre o povo judeu. Ou seja, quando você está lá dizendo Shema Israel, você está se dirigindo ao povo inteiro. Você é um representante do povo inteiro. Você está falando: todos vocês, judeus do mundo, ouçam a mensagem que eu venho aqui para te falar. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Saibam, essa é a nossa fé. Agora, continuando aí nos comentários do Rabino Norman Lamm, também é possível entender o termo Israel como sendo aí o nosso patriarca. Vocês veem na imagem Yaakov lutando com o anjo de Esav, uma passagem muito famosa da Torá. E depois que Yaakov vence do anjo, ele pede ali uma bênção, pede uma brachá, e o anjo muda o nome de Yaakov, dá um nome diferente, dá um nome mais espiritual. Esse nome é Israel. Então, quando a gente fala Shema Israel, talvez a gente está falando vovô, patriarca Yaakov, nosso antepassado. Saiba, nós, seus descendentes, continuamos trilhando o seu caminho. Nós mantemos a sua tocha acesa. Nós carregamos aí a Torá.